Oi, meu nome é Ana Júlia, eu sou do 4º AM e eu sou monitora de Teoria Geral do Estado e Ciência Política de vocês. Na aula de hoje a gente vai aprender sobre sistemas de governo, que são as formas como o governo se organiza para poder gerir o Estado e finalmente conseguir gerir também a população. A gente tem duas formas principais, que é o parlamentarismo e o presidencialismo. Essa matéria é muito fácil da gente entender, porque a gente consegue visualizar o que está acontecendo. A gente tem uma ideia palpável do que é o parlamentarismo e também do que é o presidencialismo, principalmente porque a gente vive aqui no Brasil. O parlamentarismo, ele tem como principal ponto, tomar a decisão após a discussão. Isso significa o parlamentarismo. Ele teve a sua origem na Inglaterra entre 1215 e 1217, e ele se originou porque os barões ingleses, eles deveriam se reunir e verificar constantemente o poder do rei. Então eles fiscalizavam o poder do rei, viam se o rei estava fazendo tudo como ele deveria fazer, e essas reuniões eram os parlamentos, e daí surge o parlamentarismo. Assim como no presidencialismo a gente tem a forte figura do presidente, que a gente vai ver mais pra frente quando eu falar sobre o presidencialismo, aqui no parlamentarismo a gente tem uma figura forte que é do primeiro-ministro. O primeiro-ministro ele surgiu no século XVIII como um tradutor, porque o rei não sabia falar inglês, um dos reis ingleses ele não sabia falar inglês, e aí ele precisava de alguém que traduzisse para ele essa decisão dos barões, e foi criado a figura de um tradutor que virou o primeiro-ministro e que atualmente é o chefe de governo. A gente já explicou isso na outra aula, mas eu vou recapitular. Chefe de governo, diferentemente do chefe de Estado, é aquele que cuida de questões internas. O chefe de Estado cuida de questões externas e o chefe de governo cuida de questões internas. O parlamentarismo ele é construído na base da confiança, ou seja, a partir do momento que um parlamentar ele é eleito, que o primeiro-ministro e os seus parlamentares são eleitos, eles permanecem no cargo até a hora que a confiança dos demais parlamentares seja destruída sobre eles. E aí acontece o processo de impeachment. Então, como isso funciona? Se por um acaso desconfiarem que o primeiro-ministro e os seus parlamentares estão tendo algum tipo de reação antiética, ele vai ter todo o seu julgamento a respeito disso, e se por um acaso os outros parlamentares decidirem que a confiança nele está abalada, que ninguém mais consegue confiar 100% nele, porque de alguma maneira ele demonstrou ser antiético, ele cai, e todos os outros parlamentares que estavam com ele também vão cair. O presidencialismo, como a gente já sabe, ele é aplicado no Brasil, mas a origem dele veio pela criação dos Estados Unidos. Durante o processo de independência dos Estados Unidos, houve uma inspiração na monarquia constitucional, que a gente já viu também na aula passada, e aí ocorreu a fusão das duas chefias. O chefe de governo e o chefe de Estado, eles se tornaram uma pessoa só, que foi a função dual. Então, as duas pessoas viraram uma pessoa só. Além dessa figura sobre a pessoa em si que governa o Estado, o sistema de governo, ele tem sempre essa imagem do primeiro-ministro e do presidente, existe também uma diferença de divisão do poder ali dentro. Então, o parlamentarismo ele tem toda a sua organização do parlamento, e o presidencialismo em geral ele é dirigido pela tripartição de poderes de Montesquieu, que a gente vai ver daqui a pouco. Eu fiz um quadrinho breve para a gente poder separar as características que, além disso, distinguem o presidencialismo do parlamentarismo. O parlamentarismo tem como característica a interdependência dos poderes, além de também ser caracterizado pela chefia dual, que é a chefia de Estado e a chefia de governo. O mandato do parlamentarismo ele é por prazo determinado, então enquanto prevalecer a confiança dos parlamentares com o primeiro-ministro e a sua equipe, ele continuaria no poder. Também existe a responsabilidade do governo perante o parlamento. Então, o governo do primeiro-ministro com seus parlamentares, ele deve ser responsável pelo parlamento. Ele deve demonstrar ao parlamento que ele é responsável. Enquanto no presidencialismo, existe a independência entre os poderes. Então, o legislativo, o executivo e o judiciário, apesar de fiscalizarem uns aos outros, e a gente vai ver isso no próximo tópico, eles trabalham sem depender um dos outros. Também existe a chefia monocrática, que é por uma só pessoa. O chefe de Estado e de governo ele é representado pela mesma pessoa. E existem os mandatos por prazo determinado. Então, a gente tem, por exemplo, que o presidente ele vai ficar 4 anos com direito à reeleição de mais 4.
A gente sabe que é isso que acontece, independente se o presidente tenha confiança ou não dos demais poderes, e a gente volta na independência dos poderes sobre isso. Por último, a responsabilidade do governo perante o povo. A gente tem que o governo do presidente, ali o executivo, ele deve explicações ao povo. Então, ele tem que ser responsável pela garantia do povo. Ele deve demonstrar ao povo que ele é responsável. Para finalizar, a gente tem um tópico específico falando sobre a separação dos poderes de Montesquieu, que surgiu a partir da organização feudal sobre a necessidade de frear o poder do rei. Então, durante a organização feudal, os feudos, o rei, eles tinham uma necessidade de tirar o absolutismo do rei. E aí Montesquieu propõe, a partir dos espíritos das leis, a função de tripartição do Estado, que é legislar, aplicar e julgar. Legislar é dado justamente ao poder legislativo. Aplicar, ou seja, administrar a sociedade, é dado ao poder executivo. E por último, julgar é dado ao poder judiciário. O objetivo de desconcentrar o poder de um só lugar é aumentar a eficiência. Então, desconcentrar as funções, repartir as funções, faz aumentar a eficiência do governo. A gente tem nessa tabelinha a representação do que significa cada poder em cada esfera. Então, o poder legislativo na esfera federal diz respeito ao Congresso, que é a Câmara dos Deputados mais o Senado. Na esfera estadual é a Assembleia dos Legislativos e no municipal é a Câmara dos Vereadores. O Executivo, na parte federal, é o presidente, na parte estadual é os governadores e na parte municipal são os prefeitos. O judiciário não existe no municipal, ele existe só numa esfera estadual e federal e é representada pelos juízes e pelos tribunais. A função desses governos é justamente a delegação de poderes, ou seja, o sistema de freios e pesos, que um fiscaliza o outro. Então, eles estão interligados apenas a partir da fiscalização. Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu agradeço muito pela atenção, é também a nossa última aula do semestre. Eu espero que tenha sido proveitoso para vocês. Qualquer dúvida, qualquer comentário, podem me mandar no WhatsApp. E muito obrigada pela atenção, por terem acompanhado a aula até aqui. Um grande abraço e um beijo!